use e abuse. Me diz uma coisa, Caio, como é que foi a atualização do The Merge na rede Hopstein? O que Cara, tu foi achou fantástico, né? aí? Aconteceu de maneira 100% sucessiva, né? Aconteceu sucesso. E, Sucedido? pô, bem sucedido, né? Bem que melhor diga, né? E aí, pô, eu achei bem interessante porque, né, muita gente ficou na dúvida e tal, será, pô, mais um momento e tal, não sei o quê. E esses momentos de teste, pessoal, na realidade, eles são essenciais para poder, quando a gente chegar na próxima fase, depois das próximas duas redes de teste que estão por vir, a Sequoia e a Goerli, né, a gente vai ter, né, em agosto, provavelmente, já o merge. E para poder evitar com que a gente tenha qualquer tipo de incidente, né, qualquer tipo de problema que não esteja sendo pensado agora no momento, né, essas redes de teste elas são fundamentais para isso. Não quer dizer que Sim. quando a gente chegar na rede principal, né, apesar de ter passado, por exemplo, de todas as redes de teste e possivelmente bem sucedidas, como a gente espera que sim, né, a gente vai ver, né, que na rede principal também tem o seu risco, né? Afinal é uma rede em produção. Então tem toda uma série de aplicações que estão instaladas, funcionando 24 horas ao dia, cada bloco sendo, né, validadas e consolidando esse blockchain, né, que é a do Ethereum. Né? Então é muito interessante a gente pensar desse ponto de vista, mas eu continuo confiante, Augustão. Eu acredito que a gente está vivendo um momento assim que é ímpar da história, tá ligado, brother? E a gente que começou a investir Ethereum lá atrás, brother, a gente começou pensando exatamente no momento da atualização, onde que a gente poderia chegar em algum momento a alcançar esse patamar de escalabilidade global. Então, isso para mim é um momento único que eu quero vivenciar e a gente, porra, documenta isso aqui dia após dia, a história do Bitcoin, a história do Ethereum, das criptos NFTs, DeFi como um todo, de uma maneira que, porra, eu me sinto até lisonjeado. Acho que você também, né, brother? Porque com certeza, a gente está vivendo história. A gente não só está vivendo a história, Gustavo, como a gente está documentando documentando essa história, brother. Exatamente. E por tua causa, eu aprendi lá em 2020, acho que em julho de 2020, sobre DeFi pela primeira vez. 19, né? Mano. 19. Pra quem não sabe, não, mas a primeira turma tu fez 2020, né? Foi julho de 2020. Junho ou julho? Foi de 2019? 2019, mano. Foi. Caralho, então faz. Foi faz 2019. tempo, né? Eu achei que era junho de 2020. Porra, a gente passou tempo já, então. Meu irmão, eu tô falando pra tu, a gente tá documentando isso aí todo dia, mano, na internet. Mano. As coisas que acontecem boas, os scans que acontecem, os golpes que acontecem, a gente vai tentando se esquivar disso daí, tivar a nossa comunidade desse. Eu me escapei legal da Luna, né? Eu me escapei porque eu tinha Polkadot na Luna. Eu não tinha Luna, eu tinha Polkadot dentro do ecossistema Luna, que era eu tinha um sintético de Polkadot dentro da Terra Swap lá. Mas aí é gostar de risco, imagina. Não, mas eu não tinha o ST. Eu não cheguei a ter o ST. Eu só tinha a Polkadot Eu usava porque a taxa era 25 centavos, né? Mas graças a Deus eu tirei 3 semanas antes do crash, eu tinha tirado, porque eu tinha feito uma live com o Orlando da Massa, numa live fechada aqui, e ele tinha estudado bastante sobre. Ele estava meio que vendo algumas descorrelações de valores dentro do próprio protocolo, e aí ele viu que tinha alguma coisa que estava errada ali, e aí eu já fiquei com receio. Eu já estava meio com receio daquele APY travado por meses já, né, em 19%. Eu já estava com receio, e aí quando ele falou isso, eu decidi tirar minhas Polkadots do ecossistema Luna, transformar em Ethereum, e aí eu deixei em Ethereum, e agora, recentemente, ali no dia 23 de maio, eu transformei meus Ethereums em Bitcoin, mas porque, estrategicamente, para ficar fora da exposição da atualização. Porque por conta de eu ter a maior parte do meu patrimônio em Ethereum, eu estava com um pouco de receio dessa migração do The Merge. Eu sei que ela é extremamente fundamental, importante, assim. Eu sei que ela vai ser o que vai ser responsável pela evolução e a validação do Ethereum como o nosso sistema descentralizado financeiro mesmo. E eu acho que ele vai ser muito bem feito, bem eficiente. Mas como é uma atualização muito crítica, na minha opinião, o risco de ruína para mim, né, pela minha avaliação, era grande. Então eu troquei
temporariamente, isso eu sempre deixo claro para o pessoal, eu troquei temporariamente os Ethereums por Bitcoin, mas por várias coisas, não só por causa da atualização, mas também porque graficamente a gente tinha rompido uma resistência no BTC/Ethereum também. Ou seja, o Ethereum estava entrando em tendência de alta, o Bitcoin estava entrando em tendência de alta perante o Bitcoin. Então, aliás, o Bitcoin estava entrando em tendência de alta perante o Ethereum. Ou seja, eu queria aumentar em até 25% o meu número de Ethereums, né? Então, a gente estava olhando aqui, ele rompeu essa resistência, né? Ele fez esse fundo aqui nesse gráfico, e aí por isso que no dia 23 de maio eu troquei nesse rompimento aqui, nesse primeiro aqui. Aliás, 23 foi aqui, ó. Aqui, ó. Foi nessa alta aqui, ó. Esse dia ali eu troquei porque eu achei que ele ia perder essa região e desde então ela perdeu realmente. E eu já posso aumentar agora minha quantidade de Ethereum em 15% quase. 12%. Chegou a... Mas eu avalio que vai dar para aumentar até 25%. Eu acho que ele vai chegar até 25%. O Bitcoin vai se valorizar perante o Ethereum até uns 25% por aí. Então eu acho que até uns 25% ali, quando chegar e bater nessa região e eu ver que o Demerge vai dar tudo certo, porque eu acho que agora na rede Hopstein, né? Hopstein. Com o Ethereum eles vão colocar eles vão fazer essa troca na rede principal também, né? Na Beacon Chain, né? Eles vão, digamos, migrar para a Beacon Chain. E eu quero ver como é que vai ser o comportamento dos mineradores de Proof of Work. O que eles vão fazer? Eu sei que a rede Beacon Chain ela já tem um valor imensurável, né? A rede nova do Proof of Stake. Porque, para quem não sabe, já dá para fazer stake, né? Você já pode colocar para stake os 32 Ethereum, já faz desde 2019, desde 2020, eu acho, né? Então já é uma rede bem valiosa. Essa rede. Ela já está consolidada, digamos assim, em valor de mercado. Né? Deixa eu só pegar aqui o número aqui. Eu estava pegando aqui o número aqui no site aqui de quanto é que está valendo hoje a rede, né? Hoje a gente tem 13... Tu quer mostrar a tua tela aí, Caio? Posso mostrar aqui, só um segundo. Só compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Aí, ó. Aqui, ó, o site oficial para quem quer se tornar um validador do Ethereum. Então, para quem tem 32 Ethereum ou mais, né, você pode fazer a cada 32 Ethereum um validador. Você pode se tornar um validador. Né? Você perguntou, Augustão, Caio, mas o que é que a galera vai fazer? Os mineradores do Proof of Work vão fazer? Cara, na visão do minerador que já trabalhava com isso, né, ele pode fazer a migração, ele pode pegar esses Ethereum que ele está acumulando, minerando hoje ainda, uma parte desses Ethereum ele coloca, vai criando stake. Né? Então, a gente tem visto que, quando a gente mostra aqui, né, são 13.414.000 Ethereum depositados. Se você vier aqui no CoinGecko, né, e der uma analisada aqui no Ethereum, né, o Ethereum existem 121 milhões de Ethereum já circulando no mercado. Né? Então, isso significa que existem mais de 10% do Ethereum já em stake aqui, né, de todos os Ethereum que existem no mundo. Né? E isso torna 400 mil validadores aproximadamente aqui que nós estamos chegando. Eu me lembro como se fosse o primeiro dia, quando nós começamos a falar sobre isso, Augusto, quando a gente começou a falar sobre o lançamento da Beacon Chain, que é essa blockchain de transição, onde que a gente vai ter a fusão depois, que a fusão é exatamente a tradução literal de merge. Né? Então, quando a gente tiver a fusão, é quando a gente une a Beacon Chain, que é essa blockchain que tem esses validadores que estão sendo preparados para poder chegar no momento que é agora em agosto, e a gente chegar no merge, né? E a blockchain do Proof of Work. Então, quando essas duas blockchains se fundir, né? Quando elas se fundirem, aí a gente vai ter o Ethereum 2.0. E aí, né, numa outra etapa de atualização lá para que está prevista lá para entre fevereiro e março ali de 2023, a gente tem a possibilidade de fazer o movimento de
adicionar o sharding ou o dunk sharding também, que é umas tecnologias aí que vão trazer escalabilidade, né, a nível global para o Ethereum. Então é muito interessante a gente entender esse conceito, né?